Rafael chegou à Espanha há 5 anos com a família com o sonho de uma vida melhor. O trabalho com aplicativos de delivery foi o que garantiu o sustento por um bom tempo. Quando eu cheguei aqui na Espanha, eu já tinha as documentação tudo certinho, para que eu poderia estar trabalhando, tudo. Porém, eu não sabia o idioma, não falava o espanhol aqui. Eu até fazia bastante entrevista de emprego, tudo, porém não falava espanhol, aí acabava aqui sendo um pouco descartado mais rápido que os outros concorrentes, né? E era um trabalho que só dependia de mim, não dependia de eu ter muito contato com o idioma, eu praticamente fazia umas frases montadas para estar recorrendo pedido, entregando, tudo. Então, eu achei que foi um trabalho mais fácil de eu conseguir. Porém, esse trabalho que eu achei que ia ficar por pouco tempo, né, que vai ser um trabalho provisório, até eu conseguir me desenvolver o meu espanhol, tudo, eu acabei ficando 2 anos e pouco trabalhando com isso. Em 2021, a rotina dele e de mais de 30 mil motoboys mudou com a chegada da Lei dos Riders, que regulamentou o trabalho de delivery na Espanha. Os aplicativos foram obrigados a contratar os entregadores, o que trouxe os benefícios do vínculo como direito a seguro por incapacidade e invalidez e a garantia de ganho mínimo. Mas essa obrigatoriedade trouxe uma mudança crucial para os entregadores. O professor da Universidade Complutense de Madrid, Alberto Riesco, explica que eles passaram a ser contratados por menos horas, o que consequentemente gerou menos dinheiro no fim do mês. El principal problema que había en España, y eso sí que es una cuestión que genera a veces dificultades a los riders, es que quienes son trabajadores asalariados, quienes están siendo contratados como asalariados, lo están siendo a tiempo parcial. Son 3 horas de trabajo, son contratos de muy pocas horas al día, porque la demanda de reparto de comida está muy concentrada en momentos muy puntuales del día. No comemos todo el día, por hora de trabajo tienen un buen salario. El problema es que tienen muy pocas horas de trabajo, con lo cual, cuando van viendo a final de mes cuánto han ganado, es un salario muy reducido, porque han trabajado pocas horas. Além disso, o número de horas passou a ser regulado para no máximo 40 semanais. Resultado: protestos de motoboys pelas ruas de Madrid, que também não se sentiram representados pelos sindicatos que participaram das mesas de negociação. Tipo assim, tem muitos entregadores aqui que vivem, como se fala assim, eles são solteiros, né? Então, praticamente, eles ficam trabalhando muitas horas aqui. Mudou, tipo, de 30% a 40% a menos aí. Normalmente, as empresas colocam contrato de 35 horas, porém, elas estendem até 40 horas, que é o máximo que pode fazer no contrato aqui, entendeu? A regulação espanhola também acabou com a flexibilidade do trabalho e reduziu drasticamente a possibilidade de fazer o delivery como uma renda extra. É que, como contratado, o trabalhador agora precisa estar à disposição da empresa em faixas específicas do dia, o que pode coincidir com o expediente de um emprego principal. Tinha muita gente que trabalhava que tinha seu emprego normal. Um cara era mecânico, o outro trabalhava numa fábrica e à noite ele fazia a hora ali na entrega na empresa, entendeu? Porém, ele sempre tinha problemas com questão dos horários, né? Porque eles, vamos supor, trabalha até às 6, aí tinha vezes que caía, como nas entregas, quando você é contratado, eles fazem uma escala, aí você, às vezes, eles colocavam você começar às 4 horas da tarde. E estava no horário do trabalho. E com limitação de jornada, com transformação dos trabalhadores em empregados, efetivamente, reduz-se muitíssimo a possibilidade de, inclusive, encontrar outros trabalhos, né, como forma complementar de renda. Então, a natureza do trabalho da gig economy, a natureza do trabalho, né, em plataformas digitais, intermediado por plataformas digitais, se perdeu completamente nessa regulação. Então, passou a ser um emprego formal, sem nenhuma possibilidade de associar outras formas de trabalho. Resultado: 2 anos após a implantação da lei, apenas 5 mil dos 30 mil entregadores espanhóis estavam trabalhando com plataformas, já que a maioria foi para a informalidade. O negócio se tornou inviável para 6 empresas de delivery, que deixaram o país, diminuindo a oferta de postos de trabalho. Como consequência, os motoboys passaram a ter menos opções de aplicativos para trabalhar, explica a autora de um relatório recente que avaliou a experiência regulatória da Espanha e de outros 6 países. Well, in general, when you apply stringent regulations, what ends up happening is that prices go up, customers order less,
players exit the market, and then ultimately, it's drivers that get the brunt of it. So there's usually a period of turmoil. Drivers end up seeing fewer orders. They might be, traveling more in order to get those orders. It's usually a quite chaotic experience, at the driver level. And a big part of it is because the market has shrank in general. And so when the market shrinks, everyone is hurt, but drivers especially. A regulação do trabalho de entregas por aplicativo vem acontecendo no mundo todo, mas com características diferentes. Nos Estados Unidos, cada estado da federação tem a sua. Norberto viveu o processo de implantação em Nova York, no fim de 2023. Primeiro comecei a trabalhar de Uber, porém de carro, aí apareceu o Uber Eats. Eu comecei a reparar que no período da manhã, no café da manhã, lá em Nova York, eu ganhava mais dinheiro fazendo a entrega de comida do que carregando pessoas. Porque o que dá o grande diferencial lá, Mayara, que eu acho que aqui no Brasil não tem, que é a gorjeta, né? Que é o tip que a gente fala. E isso é o grande diferencial da entrega de comida, eu acho que em relação ao Brasil e Estados Unidos. Foram justamente as gorjetas as mais afetadas pela regulação, o que na prática reduziu os ganhos dos entregadores. A lei preservou a autonomia e a flexibilidade dos trabalhadores sem vínculo empregatício, mas determinou um aumento elevado no valor do ganho mínimo nas entregas, o que gerou um repasse de custo no valor das taxas cobradas dos clientes, que, por sua vez, passaram a diminuir as gorjetas repassadas aos entregadores. As chamadas tips, ou gorjetas, em Nova York, caíram 72% depois da lei. The reduction in tips, which was a lot, partly a function of customers, wanting to pay less tips because they're paying so much more, and also the platforms moving the tipping after the checkout to reduce the impact of the customers seeing those higher surcharges on the front end. Em pouco tempo, Norberto e outros colegas da rua passaram a perceber que já não valia mais a pena. O número de entregadores ativos nas plataformas de delivery caiu 21%. Só um dos aplicativos teve uma redução de 25% nos parceiros, o que equivale a 12 mil entregadores a menos na plataforma. O impacto também foi sentido nos restaurantes. O aumento das taxas gerou redução de pedidos e, consequentemente, queda no faturamento dos estabelecimentos. Por outro lado, a regulamentação trouxe conquistas, como a obrigatoriedade de acesso a banheiros, que tem de ser oferecidos pelos estabelecimentos parceiros. Para mulheres como a Priscila, que trabalhou na vizinha Connecticut, esse já é um ganho importante. Os restaurantes assim mais locais, eles são bem chatos com isso. Eles escrevem lá, tipo, só funcionários, não, só clientes do restaurante, né? Eu acho um absurdo, porque assim, se eu tô entregando a comida pro cliente, eu sou uma colaboradora deles, né? Então, assim, tipo, eu deveria poder usar o banheiro normalmente. Mas, assim, graças a Deus eu nunca fui barrada em nenhum lugar, né? Quando eu vejo que tá trancado, eu peço com um jeitinho e eles deixam usar tudo. Às vezes chega em algum restaurante e o banheiro não é bem assim na frente, mas aí enquanto você aguarda a comida ali ficar pronta, também peço para eles e eles acabam liberando sim. Mas eu acho um absurdo você não poder usar. Seattle implementou um modelo muito parecido com Nova York, com as mesmas consequências. A legislação resultou em uma redução de até 68% no número de entregas, já que os valores das taxas aumentaram em até 60% com relação aos valores anteriores. Para efeitos de comparação, os pedidos feitos na cidade chegam a custar quase 2 vezes mais do que pedidos semelhantes feitos em Portland, no estado vizinho de Oregon. A autora do relatório americano aponta quais modelos até agora se mostraram mais equilibrados para todas as pontas dessa cadeia, que envolve entregadores, restaurantes e consumidor. Because regulation is very much a matter of trade-offs among all the stakeholders. So there's, obviously platforms, there's couriers, there's customers, and then there's the regulators themselves who presumably represent all of the above, but often side with the couriers against the platforms and sometimes ignore the customers altogether. So to answer your question of the geographies that we looked at, we think about which ones have managed to implement the most balanced set of regulations across the stakeholders. I would say Chile is a good example, so that they instituted protections for both dependent and independent workers, so they maintained both of those categories. They provided minimum wage plus 20%. Since then, the food delivery market has flourished in Chile. It's been highly competitive. I would say Italy has been similar. It also required a minimum compensation, continued to allow drivers to be self-employed.
A doutora em Direito do Trabalho pela USP, Tatiana Ferraz, acredita que o Brasil precisa pensar em um modelo que traga proteção social aos entregadores, sem mexer na flexibilidade do tipo de trabalho e com um sistema tripartite, com a participação do governo, dos motoboys e das empresas. É que tenha, sim, uma participação das plataformas, e acho que elas já reconhecem isso como uma função social. A gente tem que reconhecer o papel do Estado, que eu acho que esse talvez seja um entrave que esteja ocorrendo aqui no Brasil, o Estado entender que ele tem que ter uma participação, porque no final do dia, esses trabalhadores sem nenhuma cobertura vão bater ali, em questões assistenciais, no SUS, enfim, né? Se a gente tivesse esse sistema tripartite, eles terão acesso, sim, aos benefícios, que é o principal. Com essas mais de 400 iniciativas regulatórias mundo afora, são diversos os elementos super interessantes, né, nessa discussão, e a gente vem aprendendo muito com isso. No iFood a gente defende a regulação desde 2021, justamente porque acredita que ela traz efeitos muito benéficos, não só para o trabalhador, mas para o ecossistema como um todo. Primeiro, é a classificação desses trabalhadores, se empregados, se autônomos, né? Então, quando uma regulação define, estabelece que tipo de relação é essa, isso é um benefício para o setor, isso traz mais segurança jurídica, isso aumenta investimentos, isso traz mais previsibilidade, né, para os próprios entregadores. Então, isso é um benefício, especialmente quando essa classificação é aderente à natureza, né, dessa nova atividade, que é uma atividade de caráter flexível, né, que é uma atividade que tem uma característica de fonte complementar de renda, majoritariamente. Acho que segundo benefício é estabelecer regras que definam ali o mínimo, né, a ser recebido para esse trabalhador. E acho que um terceiro elemento bastante positivo que as regulações nos ensinam é o impacto, é a mudança na operação, né? Então, eu acho que tem várias mudanças na operação que são positivas para os trabalhadores e para o setor de uma forma geral, a exemplo de garantia de mais proteção social, com exigência de seguros, e mais recentemente, diversos países vêm avançando em inclusão previdenciária, exemplo do Chile, e também Sudeste Asiático, com micropensões ali na Índia, né, em outros países. Além de proteção social, mais transparência nos ganhos, né, mais transparência nas regras de alocação de pedidos, desativações, bloqueios. Então é super importante, embora algumas empresas tenham boas práticas já com relação a isso, é super importante que isso esteja formalizado. Limitação de jornada, na minha avaliação, também é um outro efeito positivo, mantido os trabalhadores como autônomos, né, porque em geral as limitações de jornada estão associadas a vínculo empregatício. Então, quando você reconhece a autonomia desse trabalhador, mas ainda assim evita jornadas exaustivas, isso é um benefício para o setor como um todo. Então, acho que essas são mudanças na operação, né, que muitas vezes as legislações mundo afora têm fortalecido, consolidado, que para nós é uma inspiração por aqui. A diretora de Políticas Públicas e Economia do iFood destaca um ponto-chave na construção de uma regulamentação para entregadores. Não se trata apenas de fixar um valor exato de pagamento, mas sim de determinar normas que garantam um piso mínimo aceitável de remuneração. Não necessariamente um valor mínimo a ser pago para eles, mas regras que definam, olha, esses trabalhadores não podem pagar, não podem receber, por exemplo, menos do que salários mínimos nacionais, né, nos países ou nos estados em que eles exercem a sua atividade. A boa notícia é que, antes de decidir pela própria regulamentação desse tipo de trabalho, o Brasil tem exemplos pelo mundo todo para se espelhar. Esse advogado trabalhista diz que é preciso mudar, e o quanto antes. O Brasil ele tem potencial para buscar essas principais fontes, Chile e Reino Unido, para a criação de uma categoria específica de trabalhador de plataforma. Então, a gente precisa de um modelo que consiga ser eficiente para gerar a proteção social desses trabalhadores e, ao mesmo tempo, consiga se adaptar às características de trabalho que cada um quiser. E mais do que isso, é preciso pensar em equilíbrio. A gente precisa ter visão de ecossistema, né? Então, em geral, quando se discute regulação, a gente discute regulação sob a perspectiva da relação entre as plataformas e os trabalhadores, e é muito importante que a gente faça isso, mas a gente não pode desconsiderar que toda e qualquer regulação vai ter impactos, e eles podem ser negativos sobre restaurantes e sobre consumidores. E impactos negativos sobre restaurantes e consumidores tendem a neutralizar, inclusive, alguns dos benefícios positivos, almejados, né, e planejados pelas próprias regulações. Então, qualquer colapso nessas três pontas, trabalhadores, consumidores, né, e estabelecimentos comerciais, tende a colapsar o ecossistema como um todo. A gente precisa ter visão de ecossistema.